Olá, queridos. É, Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o projeto Vivem, o projeto Identidade, né, que ficou como atividade para os alunos do sexto ou nono ano construírem um mapa mental sobre a sua identidade. E foi colocado de forma criativa, né? Foi colocado vários tipos, cada professor colocou algo que representasse sua identidade. Teve professor que botou um gafanhoto, teve professor que botou um sol. Cada professor colocou algo que representasse a sua identidade, né? Eu coloquei uma flor, certo? Eu coloquei uma flor representando a minha identidade. E até colocaria mais pétalas com outros aspectos que depois eu comecei a pensar, certo? E diante de leitura de outros mapas, foi me vindo à memória de que outras pétalas eu colocaria na minha flor. É claro, se você tem conhecimento de como fazer um cronograma, né? Fica muito mais organizado, né? Uma raiz genealógica, né? Tipo, tipo aquelas árvores de genealogia também fica bonito, né? Teve pessoas que fizeram uma árvore, né? E cada fruto pode colocar uma característica sua. Então, tem várias formas para você construir o seu mapa mental, ok? E aí eu produzi uma imagem de como, né, eu me via nesse momento. Então, eu me vi uma flor que no miolo, né? Eu até trouxe um exemplo aqui de uma outra flor desse livro aqui, Flor de Maio. Engraçado que meu aniversário é em maio também. Olha só, bem legal, né? Essa flor. E cada pétalazinha você pode colocar, né? Só um exemplo. Cada pétalazinha você pode colocar uma característica da sua identidade, certo? E é legal essa flor porque ela tem várias partes, né? Então você pode até botar bem específico as suas características. Bom, mas na hora a flor foi aquela bem, né, tradicional que a gente geralmente aprende na infância e na adolescência. E no miolo da minha flor eu coloquei Deus, né, porque Ele é a minha base. Porque sem Deus eu não posso fazer nada, né? Aí coloquei meu nome, Gideão. Aí depois, na outra pétala, eu coloquei família, né? Filhos, pais, maridos e os demais parentes, né? Da família. Aí na outra florzinha do lado, eu coloquei o dom, o meu dom, né? Que foi o dom de ensinar, o dom que Deus me deu, o trabalho, a vocação. Na outra pétala, eu coloquei o amor ao próximo, né? Os meus vizinhos, os meus amigos, né? A questão de dividir, né, o que você tem com o outro, com quem realmente está precisando. Isso é muito importante, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde tem muita gente quebrado, não é? Financeiramente, e a gente pode dividir com o outro o que a gente tem, né? Às vezes um simples alimento que a gente não quer mais, porque a gente não gosta, né? Mas tem pessoas morando embaixo de viadutos, tem pessoas morando nas ruas, pessoas pedindo comida mesmo nos sinais.
E muitas pessoas só fazem assim, questionar. Ah, tá no sinal, poderia trabalhar, poderia, né? Poderia. Mas se ele tá ali é porque ele não conseguiu. E pedir já é uma humilhação, né, minha gente? E a pessoa tá ali naquele estado, né? E a gente não estender a mão, então é o mínimo. Isso é o mínimo do mínimo, né? Como eu li aqui no livro de Provérbios, aquele que tem, né? Tendo, né? Porque às vezes a gente não dá porque realmente a gente também não tem, né? Mas às vezes a gente tem, a gente não. Às vezes a pessoa tem e manda a pessoa voltar outra hora, ou não dá, está pedindo para beber, ou qualquer coisa, então dá comida, né? Não é a comida que ele está pedindo. Então eu acho que a questão da ação social ela é muito forte na minha vida, sabe? Porque eu me preocupo muito assim com o outro, porque é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, né? E outra pétala da minha flor é a devoção, a igreja, né? A minha fé. Minha fé, eu sou cristã, né? A minha fé, sou cristã protestante, né? A gente está até na semana da Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro é dia da Reforma Protestante. E a grande figura da Reforma Protestante, o grande filósofo, monge, né, foi Martinho Lutero, né? As 95 teses de Martinho Lutero, né? Que ele colocava numa espécie de quadro de avisos, porque ele queria reformar a igreja, né? Ele não concordava com muitos aspectos da igreja, a igreja matriz, né? A igreja mãe, que foi a igreja católica, né? Que todas as igrejas partiram da igreja católica, né? E ele não concordava, né? Com alguns aspectos, entre eles adorar imagens, né? E outras coisas mais que Martinho Lutero não concordou, né? E Martinho, ele foi um monge, né? Muito sofrido. Se você for estudar a história de Martinho, para ele ir para a escola foi muito difícil, né? Ele se tornou monge aos 12 anos, padre aos 12 anos, e ele não era conhecedor da palavra da Bíblia, né? E Martinho Lutero, o pai dele, para pagar os estudos dele, ele conhecia um certo bispo que o ungiu, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas ungiu o padre aos 12 anos. Só que ele nem aparecia lá na igrejinha, né? Que ele era padre. Ele só queria o dinheiro que recebia como padre para poder pagar a sua escola, né? O pai dele, né? Ele nem sabia de nada disso, mas o pai dele fez isso. E o dinheiro da igreja só pagava a escola. A comida não, minha gente. A escola não dava comida. Então o que é que eles faziam? Eles estudavam e depois eles iam pedir a comida de casa em casa. Todos os dias. Muitas vezes Martinho cantava na rua, e aquelas pessoas que tivessem pena ou compaixão davam comida para ele, né? E até que uma vez, e ele dormia na escola, até que uma vez um casal que não tinha condições de ter filho, não tinham filhos biológicos, resolveram adotar sem ser legalmente, né? Martinho Lutero foi quando ele teve um quarto, né, para dormir, uma cama fofinha, né, um local para estudar em paz, coisa que ele não tinha lá no internato, né, na escola que ele estudava. E ele continuou seus estudos e parece que aos 18 anos ele saiu, foi estudar em outro local, mas sempre vinha visitar essa família que deu a mão para ele, né, de maneira honesta, né. E aí, Martinho, ele depois se casou com Carolina, Carolina Lutero. Quem leu aquele livro, isso foi um livro que eu li sobre Martinho Lutero.
E também tem um outro livro de As 10 Mulheres que Mudaram o Mundo, né? E fala sobre justamente Carolina Lutero, que ajudou muito ele, porque depois da reforma ele veio ter a depressão, porque muitos amigos se voltaram contra ele, né? E Martinho Lutero foi quem traduziu a Bíblia para várias línguas, porque a Bíblia, vocês sabem que a língua original da Bíblia é hebraico. Eu estou revelando totalmente minha identidade, né, minha gente? Eu sou puramente cristã protestante. E aí, mas não tenho placa de igreja não, viu? Não defendo placa de igreja não. E aí, Carolina ajudou muito Martinho, porque Martinho, ele entrou numa depressão, certo? Profunda, porque ele ficou sendo perseguido, né, pela igreja, e porque ele colocou essas 95 teses. Ele não era a favor da venda de indulgências, porque vendiam pedacinhos da cruz. Claro que não era pedacinho da cruz, minha gente, né? E o pessoal vendia pedacinho da cruz, vendia. Era tanta venda de tanta coisa quando Jesus, né, pegou um chicote, que é que a Bíblia diz lá nos evangelhos, com aquelas pessoas que estavam vendendo coisas na igreja, vendendo pombos, vendendo tantas coisas, até para o sacrifício, né? Mas Jesus não queria que ninguém vendesse nada na igreja, na frente da igreja. E o que foi que Jesus fez? Pegou um chicote e saiu metendo nas mesas, nos lugares onde o povo colocava as moedas, os dinheiros, derrubando tudo e acabando com tudo. Porque ele disse, a minha casa será chamada casa de oração, né? E Jesus nunca concordou com essas vendas de indulgências. E um dos mandamentos, ele também, uma das teses que Martinho Lutero colocou, uma de suas 95 teses, foi o quê? Não adorar imagens, né? E Martinho Lutero se levantou contra a igreja porque a igreja adorava imagens até hoje, né? E um dos mandamentos, se eu não me engano, o segundo, diz assim, não terás para ti imagem de escultura, né? Não farás para ti imagem de escultura, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, né? E aí, Martinho Lutero, ele foi muito recriminado por isso, discriminado por isso, né? Mas ele marcou a história, também assim como Jesus Cristo, que dividiu a história antes e depois de Cristo, né? E Martinho também marcou com o dia da Reforma Protestante, que, né, os padres jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil, já vieram o quê? Num período de contra-reforma. E quem foi que fez essa reforma? Martinho Lutero, né? Mas ele não reformava com violência, como muitas vezes a gente vê por aí. Pessoas querem reformas através da violência, né? E a gente pode fazer reformas através de... como hoje, na prática, a gente pode fazer reformas, né? Através de sugestões, numa caixinha de sugestões em cada sala de aula, né? Na própria escola, colocando o que você gostaria que fosse reformado na sua escola, a sua oportunidade de falar, não é verdade? E esse projeto de identidade é muito bom, porque você vai expor, né, o que você é, e você vai expor também o que você gostaria, os seus sonhos, né? O que é que você tem de sonho na vida, né? E até para sua escola, né? Que a gente passa muito, a maior parte, pode-se dizer assim, no meu caso, eu passei a maior parte da minha vida dentro de escolas, né? Que eu comecei a ensinar com 11 anos de idade, né? A escola que eu fiz o ensino fundamental foi a escola que eu comecei a ensinar, a Escola João Paulo II no Jordão, né? Então, a minha florzinha, ela teve essas pétalas no caule da minha florzinha, e eu colocaria outras pétalas, que seria protestante, casada, né? Que eu sou casada, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, né? Sou pedagoga, eu amo ensinar, né? Eu amo o que eu faço. Infelizmente, eu fui abusar, né? Abusar
do meu corpo, porque nós somos limitados, minha gente. Nós temos um corpo limitado e eu fui inventar de trabalhar de manhã, de tarde e de noite, né? E foi um período muito difícil na minha vida, porque foi... Agora há pouco minha mãe teve um problema sério, que ficou internada, um problema de saúde, 34 dias, mas a primeira vez, acho que faz mais ou menos uns 12 anos atrás, 8 anos atrás, ela ficou também internada. E nesse internamento foi quando ela começou a fazer diálise. E nessa época eu estava trabalhando 3 horários e fazendo mestrado nos finais de semana. E aí, minha mãe internada, aí ia para UTI e ia para o apartamento. Depois voltava para UTI e ia para o apartamento. E entre essas idas de UTI, na época eu tinha assumido um concurso que eu não podia faltar, não podia tirar licença. E assim, porque ia diminuindo meu estágio probatório e coisa e tal. E aí eu comecei a fazer coisas fora do meu limite, né? Do meu limite como ser humano, porque nós somos seres humanos falíveis, né? E nessa época eu saía do hospital, muitas vezes manhã estava em apartamento e ia para GRE, né? Foi onde eu trabalhei, na GRE, na Metro Norte, né? E lá eu comecei administrando 7 escolas, depois 5 escolas, mas assim, era um trabalho muito puxado que eu não conseguia, então, mas eu insistia, né? Aí o que aconteceu comigo, fora os outros trabalhos, né? O que aconteceu comigo é que eu desenvolvi uma doença chamada psoríase, porque quando a gente não fala que está sofrendo, que está pesado, o nosso corpo fala, né? O nosso corpo fala, e a minha pele começou a falar, olha, ela está toda ferida, olha, ela não está suportando, né? E aí eu tive um chefe que me orientou, meio que forçadamente, a sair, e eu saí, né? E na verdade já estava com a minha transferência pronta, né? Porque ele viu a minha situação, né? Apesar de existir outras formas, né? E eu saí e fui para outra escola. Ele mandou escolher, até que o meu superior geral foi muito humano comigo e ele mandou eu escolher se eu queria ficar na engenharia, tomando conta da parte da engenharia das escolas da GRE. Mas se eu não conseguia tomar conta de 7 escolas, 5 escolas, imagine tomar conta de 100 e poucas escolas, não é verdade? Foi um trabalho muito bom para mim, eu aprendi muito. Até hoje eu tenho grandes amigas de lá. Eu fiquei com um trauma muito grande porque eu não conseguia nem voltar lá, porque foi o melhor concurso que eu fiz, a melhor colocação. Eu tirei em 3º lugar. Então isso foi muito duro para mim, sabe? Ter que sair de lá foi muito duro mesmo. Eu acho que eu ainda não superei isso. Mas vamos à frente, um dia eu supero. E aí eu saí da GRE e fui para uma escola, né? Ele colocou uma escola para mim, com a diretora excelente, que já tinha tratado de uma pessoa com psoríase e tinha tido uma secretária nessa situação, ela tinha se aposentado, coisa e tal, porque essa doença aposenta, né? E aí, mas eu acho que se aposentar ainda é pior. Eu acho que ainda é pior. E aí o que aconteceu? Essa professora, essa diretora, ela foi muito humana comigo, mas no dia que eu cheguei na escola, uma aluna se matou. Era uma escola uma na frente da outra, tomando veneno de rato. Minha filha, geralmente eu levava minha filha para trabalhar comigo. Imagine a minha menina presenciando esse tipo de coisa, né? E realmente não deu. Eu não tive mais condições. Os meninos ficaram loucos, chegando o tempo todo na direção. Tia fulana se matou tomando veneno de rato. Tia fulana se matou tomando veneno de rato. Tia fulana... Olha, minha gente, eu não tive mais condições psicológicas de voltar naquela escola. E assim, infelizmente, eu abandonei o estado.
né? Eu não sei como é que tá o pé da situação, mas foi muito difícil para mim, né? E até hoje eu não consigo voltar lá. Depois o meu marido levou algumas licenças médicas, porque eu fiquei em verdadeiro choque, em crise psicológica, psoríase e tudo mais, mas não foram aceitas, né, as licenças médicas. E aí, não sei se pela GRE, não sei se já tinha saído minha portaria para a escola, acho que ainda não. Eu sei que o fato é que minhas licenças não foram aceitas, as licenças médicas. E eu nunca fui resolver isso, porque eu não tinha mais condições, né? Como uma pessoa, eu estava doente, eu não tinha mais condições. Eu ainda não tenho condição de ir lá, não tenho forças para isso, de fato. E, como eu estava dizendo, o projeto de identidade, realmente eu nasci para ensinar, nasci para ensinar, né? E uma coisa que eu questiono muito é que, por que médico? Médico, ele atende de um por um. Hoje em dia, muitas vezes, com essa pandemia, eu já vi muitos médicos em UTIs atendendo 10 pacientes ao mesmo tempo. Minha mãe ficou numa UTI com 10 pacientes, mais 9 pacientes, né? Eu até questionei muito isso. Mas no consultório, normalmente, em tempos normais, o médico atende de um por um, porque o professor tem que atender 30, 40, né? Mas aí é uma coisa que, né? Até 10, 12, 15, 20, né? Difícil, mas se consegue. Mas 30, 40, minha gente, é muito difícil. Não é brinquedo não, né? 40 mundinhos diferentes dentro de uma sala de aula, 40 mundos, 40 criações. Minha gente, não é fácil você levar a construção de um conhecimento. Enfim, os professores fazem muitos milagres, muitas proezas, viu? E assim, realmente isso precisa ter um dom de Deus. Não é para todo mundo ser professor, né? Durante muito tempo na história, muitos professores, muitas pessoas quiseram ser professores sem ter formação, né? E até sem ter dom, e acabaram aleijando um bocado de gente, né? Porque o médico, se ele fizer uma cirurgia numa pessoa errada, ele aleja um, o professor aleja 40, né? E quantos mais quiserem colocar dentro da sala de aula, né? Às vezes eu fico olhando, Deus, ele permite certas coisas. Essa pandemia mesmo, isso foi uma permissão de Deus muito grande. Para a pessoa refletir, né? Os governantes, as pessoas que fazem as leis, né? As câmaras da vida, as assembleias da vida, pensar um pouco sobre essa questão das salas de aula com mais de 20 alunos. Eu sinceramente, para mim 15 já é demais. Olha, eu fico pensando, os pais, né? Mas foi muito bom, menina. Olha, os pais, Deus permitiu essa situação tão dolorosa, porque para mim ela tem sido muito dolorosa mesmo, porque eu tive um irmão com Covid, eu tive pessoas da minha família, e minha mãe foi internada nessa situação, então eu me expus em hospitais por conta dessa pandemia, né? Só Deus realmente me livrou, por isso que minha base é Deus. E o caule da minha flor é justamente isso, é a minha fé. Tenho os meus sonhos, mas a minha fé é em Deus. Porque sem Deus eu não posso fazer nada não, minha gente. Eu só estou viva aqui por causa de Deus. Né? E diante dessa situação, porque já existiram outras situações, como o cisto gigante que eu tirei do meu sistema, né? Ginecológico, né? Eu só tenho um ovário e uma trompa, porque o médico tirou o cisto gigante que pesou 4 quilos, junto com o ovário e uma trompa, eu só tenho uma. Bom, então eu também tenho raiz. E a minha raiz, ela é justamente em Deus, né? Na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É na Bíblia, é na fé, é na oração, é na leitura da palavra.
para me firmar, para me fortalecer. Porque eu sou essa flor que precisa de sol. E o meu sol da justiça é Jesus. Eu preciso da água para sobreviver. E essa água é o Espírito Santo. Né? Eu também preciso de sombra. E Deus está na sombra. É a minha sombra. Sabe qual é a minha sombra? São as asas do Altíssimo. O que é que o Salmo 91 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu estou debaixo ali, ó, do esconderijo do Altíssimo. Então, eu sou essa flor. Eu sou uma florzinha de Jesus mesmo, viu? Que realmente preciso de Deus. Eu preciso de Deus, né? E também, na vida real, tem os remédios de Deus. Vocês conhecem quais são os remédios de Deus? Ar puro. Ele não fez a natureza, ele não criou o mundo. Então, ele deixou o ar puro para a gente respirar, né? É muito importante, gente.